Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dair Correia, é um prazer muito grande estar aqui para poder compartilhar com vocês informações, para trazer informações relacionadas à nossa atividade de Network Marketing. E se você é novo por aqui, não se esqueça, já se inscreve nesse canal, dá o like aí, porque toda informação relacionada a esta atividade, a este negócio que nós desenvolvemos, você vai receber em primeira mão, caso você acione o sino aí, tá bom? Então não esqueça já, começando já, já dá o like aí. E hoje nós iremos falar sobre o poder dos relacionamentos, conforme a thumb está mostrando aí, tá? Então a gente vai falar onde surge um relacionamento e o que realmente precisa se fazer quando você está num processo de criando novos relacionamentos. E tudo na nossa vida é relacionamento, né? Então, eu, antes de iniciar, até gostaria de parabenizar você que está aqui, você é FBO, né? Sejam todos muito bem-vindos aí, estou vendo gente aí chegando aí, tá? E, então, pega um caderno, pega uma caneta aí, porque as informações, as instruções que você recebe nessas mentorias, elas fazem muito sentido, né? Então, existe diferença de conhecimento e instrução, né? Conhecimento está disponível na internet, então você pode acessar aí a internet. Exemplo, você pode acessar como fazer um bolo, né? Então você vai aí, digita aí no Google, aí vai aparecer como fazer um bolo. Então, esta informação ela é gratuita. Toda a informação é gratuita. Hoje, com o advento da internet, você consegue pesquisar sobre qualquer assunto, mas a instrução para fazer o bolo, tá? A instrução aí é paga. Então, por isso que tem as mentorias. E você tem a oportunidade de estar aqui acompanhando, recebendo essas informações, essa mentoria, tá? Informação é gratuita. Experiência você compra, tá? E experiência é individual. Então veja bem, experiência eu compro, e instrução, que é instrução eu compro também, tá? Então, por isso que não adianta você saber algo, mas você não sabe como fazer aquilo. Então, por isso que a experiência a gente compra, tá? E as instrução também. Então, a mentoria é nada mais do que uma instrução. Então veja bem, é, a, o poder desta fala que nós estamos usando aqui. Então, se você pensar assim em relacionamento, o relacionamento eu sei fazer. Tá? Talvez você possa estar pensando assim, mas instrução de como você fortalecer um relacionamento, aí tem a ver com as mentorias. E aqui está o objetivo desse encontro nosso. Tá? Mentorias, como eu disse, é nada mais do que uma instrução. Então, imagine que você só tem um mapa. Mas existem, não chamo isso de atalho, mas existem as instruções para que você siga, né, percorra esse caminho, esse mapa. Então nós estamos falando, nós somos o quê? Nós somos empresários, somos FBOs, proprietários do nosso negócio, tá? Cada um tem o nosso negócio, em parceria com uma empresa chamada Forever Living, tá? Então nós iremos falar sobre relacionamento, tá? O poder do relacionamento. Existe um livro, né? Se você quiser pesquisar, você pode ler sobre esse livro também. Tem vários livros que falam sobre isso, mas um dos livros que marcou bastante para mim se chama A Chave Mestra do Universo. Esse livro é do Pablo Marçal, tá? E ele diz assim, ó, ele trata o relacionamento como a chave que destranca qualquer porta, só que ela não abre. Por quê? Porque a maçaneta é pelo lado de dentro. Então, ou seja, eu tenho acesso àquele local, porém só abre a porta quem está pelo lado de dentro. E o que significa isso? Então, talvez eu possa fazer algo para você, você possa fazer algo para mim, e eu não tenho interesse em desenvolver esse relacionamento, levar adiante esse relacionamento. Então, por isso que vem, os primeiros passos são o sorriso. Então, se você sorrir para alguém, alguém não sorri para você, ele não destrancou a porta. Tá? Então, ele continua com a porta trancada. Você destravou, mas ele não abriu a porta. Se você faz um elogio para uma pessoa e aquela pessoa não for recíproca a você, ela não destravou a porta também, tá? Se você foi lá e fez e fez algo para alguém, né, instalou a reciprocidade naquela pessoa, e de que forma que a gente instala a reciprocidade? Servindo a pessoa, tá? Lembra a última vez que alguém te deu algo ou te serviu você? Não dá a impressão que você ficou em déficit com aquela pessoa, você ficou devendo para ela? Pois é.
Se você não se sentiu assim, você não destravou a porta. Então, por isso que existem chaves para você destravar a porta, né, que agora nós estamos falando de relacionamento, mas não significa que a pessoa vai girar a maçaneta. Então, por isso que tem a ver com a outra pessoa. Relacionamento é sempre interpessoal, né? Então, eu fazendo com uma segunda pessoa, tá? Então, com um interlocutor. Então, existe um relacionamento intrapessoal que é com você mesmo, tá? Então, quando você entende as suas lutas, as suas travas, as suas dores, quando você faz pergunta para você mesmo, você aprende a se relacionar com você. Mas hoje nós iremos falar do relacionamento intrapessoal, que é com as pessoas, que é o que nos interessa, obviamente, dentro do nosso empreendimento. Então, o nosso empreendimento ele é baseado em parcerias. Se é parcerias, é com pessoas. Então, eu tenho que aprender cada dia mais me conectar com as pessoas. Primeiro passo de conexão, né, acabamos de falar, o sorriso. O sorriso abre portas, é, abre espaço para você, né? Abre espaço, mas não significa que você vai adentrar, não significa que você vai permanecer, né? Só pelo fato de você sorrir, tá? Então, o relacionamento tem a ver com confiança, confiança tem a ver com construção. Na semana passada ainda nós falávamos sobre as habilidades de um networker, né? E nós falamos sobre compartilhar, tá? Então falamos bastante sobre o processo de compartilhar, se compartilha desejo, se compartilha alegria, se compartilha entusiasmo, se compartilha. O que se compartilha? Então no mercado tradicional as pessoas elas não têm muito em mente sobre essa palavra compartilhar. Só que interessante que se eu falo assim, uma carona, você vende uma carona ou você compartilha? Caronas são compartilhadas, tá? Então, por isso que é algo individual. Se eu vou no supermercado e gosto de um produto, ou de um preço, ou de uma qualidade de um produto que ali comprei, ou de um atendimento, eu compartilho aquilo com as pessoas. Isso não é venda. Só que, de certa forma, você acaba realizando uma venda. Então, por isso que uma das habilidades do network é a entender o que é compartilhar, o que é compartilhamento e compartilhar. Então, por isso que eu usei alguns exemplos aí. O próprio carro, né? O carro você compartilha a carona. Tá? Então, tem outras formas de você compartilhar, mas isso foi o assunto da semana passada. E hoje que nós estamos falando sobre relacionamento, tá? Então, eu aqui quero trazer de uma maneira simples, né? Mas também de uma maneira prática e que seja fácil para que você compreenda. Nós já falamos sobre o poder dos relacionamentos em outras lives, a mesma situação, mas de forma um pouco diferente. Então hoje nós iremos falar sobre o princípio do relacionamento, que começa pelo sorriso, né? Então se você se aproxima de alguém carrancudo, você dificilmente vai desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. Tá? Então, por isso é que ele é como se você apertasse na campainha, mas não significa que você vai entrar. Agora eu comparei com o sorriso, tá? Então nós vamos aprender algo aqui sobre escutar, tá? Deixa eu ver se está dando reflexo aqui. Existe uma coisa chamada escuta ativa, tá? Escuta ativa e escuta aqui, passiva, tá? Vocês vão ver o quanto isso aqui vai ficar simples dessa maneira aqui, passiva, tá? O que acontece? A gente conversa diariamente com várias pessoas. Eu converso, você conversa. E por que razão será que a gente quase não lembra do que as pessoas contaram para nós? Porque a gente tem uma escuta passiva, tá? Quando você tem uma escuta ativa, toda escuta ativa, ele gera uma coisa chamada confiança. Confiança. Eu vou deixar de forma bem clara isso aqui, tá? Por quê? Porque a escuta ativa faz com que você gere um interesse pelaquela pessoa que você está conversando, tá? Então, a base de todo o relacionamento e a base de todo conflito, né, é relacionamento também, tá? Confusão tem a ver com conflito tem a ver com relacionamento, mas o que nós precisamos, nós networkers precisamos desenvolver é essa escuta ativa. Você sabe por que
Dentro da mentoria M21 tem dos temas que a gente trabalha muito sobre os 3 maiores poderes do ser humano, e um deles é o poder das perguntas, de fazer pergunta. E sabe por que que a gente não sabe fazer pergunta ou tem dificuldade de fazer pergunta? Porque nós não temos uma escuta ativa. Às vezes a gente fala assim: "Eu não sei o que perguntar". Quem fala que não sabe o que perguntar é porque essa pessoa não escuta o que a outra pessoa está falando. Então eu não tenho uma escuta ativa, tá? Então, essa escuta ativa gera confiança. E por que que gera confiança? Porque através disso aqui, quem desenvolve essa escuta ativa, faz com que você se interesse verdadeiramente por quem está falando. Obviamente, você consegue fazer pergunta para aquela pessoa. Por quê? Porque você nunca sabe a pergunta que você vai fazer, mas depende o que a pessoa falar. Se a pessoa fala que não acredita no que você está falando, num negócio que você está propondo a ela, e propriamente falando do nosso empreendimento, se você não está escutando aquela pessoa, se a tua escuta não for ativa, tá? O que que vai acontecer? Eu não sei fazer pergunta, eu vou fazer afirmações. E todas as vezes que você faz afirmações, você gera mais conflito. Todas as vezes que você faz crítica, você só gera conflito. Agora, se você pegar o que a pessoa está falando e fazer uma pergunta para ela, isso gera confiança. Por quê? A pessoa se interessou pelo que eu estou falando, ou por esta pessoa, tá? Então, por isso que gera confiança e fortalece o relacionamento. É muito bom alguém olhar para você, você falando, e aquela pessoa faz uma pergunta para você dentro do que você está falando. Significa que aquela pessoa está com a escuta ativa para mim. Tá? Então, essa é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, principalmente dentro dessa atividade, sim. Só que isso vale para qualquer coisa. Isso vale para qualquer coisa que você faça. Todas as vezes que você pensa assim: eu não sei o que perguntar, é porque também você não está escutando o que a pessoa está falando. Você está tendo uma escuta passiva. O que que é uma escuta passiva? Essa escuta passiva aqui só gera reclamação, tá? Gera só reclamação. Por quê? Você já percebeu que uma pessoa começa a contar uma coisa, é, a pessoa interrompe o que aquela pessoa está falando para contar outro negócio dele? Você já fez isso com alguém? Você já percebeu que as pessoas fazem isso com você? Então, se você é um networker, você está recebendo essa instrução aqui agora. Instrução é a mentoria. Então, por isso que a informação você pode ter, ela é gratuita, mas você não sabe o que fazer. Então, o que se vende de fato, na verdade? Instrução, experiência e energia, tá? Talvez eu volte a falar nesse assunto ainda no final. Então, quando eu estou compartilhando, falando isso com vocês aqui, eu estou vendendo para você, tá? E agora você está me pagando, e pagando muito caro, por causa do seu tempo, porque a única moeda que realmente tem valor, que você investe e não volta mais, é o tempo. E eu estou com o seu tempo agora aqui. Então você está me pagando por isso. Tá? Então você está me emprestando o seu tempo, está me dando o seu tempo em troca deste conhecimento que eu estou te passando. Tá? Então, é uma maneira também de você ter essa interpretação. As pessoas que falam assim: eu não tenho dinheiro. Né? Essas pessoas que não têm dinheiro, não têm tempo, não têm qualidade de vida, não têm mentalidade, elas pensam totalmente diferente daquilo que você está propondo algo a ela. Só que é importante você saber o porquê essa pessoa pensa desse jeito. Porque os pensamentos, eles vieram de outros antepassados. Eles vieram do meio que você vive, eles vieram do ambiente que você frequenta, das pessoas que você convive. Então, por isso é muito importante você saber disso também. A gente já tem assuntos aí que a gente já compartilhou em mentorias anteriores, onde nós falamos sobre o poder do meio. Né? Então, veja bem que essa escuta ativa só gera reclamação. Você já deve ter se deparado por aí. Gera o que mais gera? Gera desinteresse. Desinteresse. Gera muito desinteresse. Por quê? Eu não estou interessado no que você está falando, eu só estou interessado em vender algo para você. Então, por isso que eu não presto, eu não tenho atenção quando você fala. E é por isso que as pessoas falam assim: mas eu não sabia disso, eu já te falei isso. Mas ele falou, mas eu estava com uma escuta passiva. Eu não estava com uma escuta ativa. Então, isso tem um poder muito grande dentro de uma conexão, dentro de um relacionamento. Se você não aprender isso é um poder muito grande, tá? Isso é um poder muito grande que nós temos e principalmente, eu reitero, falando dentro do nosso negócio que nós fazemos de network marketing, aonde nós crescemos construindo relacionamentos. Na verdade, tudo na vida é assim, mas dentro do nosso empreendimento, ele não é 85% como ele chama
na chave mestra do universo, ele diz que 85% dos seus resultados, isso tem a ver com o tradicional, tem a ver com a tua capacidade de fazer novas conexões, ou seja, fazer novos relacionamentos. No negócio de network marketing, não é 85%, é 100%. É 100%. Então, quando você entende isso, você entende que até para fazer relacionamento você tem que aprender? Tem. Senão vira uma coisa assim, interesseiro, tá? Você tem que ser uma pessoa interessante, tá? Sem mostrar interesse. Agora, tudo na vida é interesse, tudo na vida é algo intencional. Por quê? Quando você tem uma escuta ativa, passiva, tá? Quando você tem uma escuta passiva, isto aqui gera resultado, tá? Gera algum resultado, Daí? Gera. Gera resultados negativos. Como gera resultado? Conversa fiada. Já viu aquele assunto? Conversa fiada. Essa conversa vai aonde? Então, qualquer relacionamento, qualquer conversa gera resultado? Gera. Só que a escuta passiva gera resultado negativo. A escuta ativa, né, ela gera resultado positivo. E por que gera resultado positivo? Se você está conversando com alguém e você está precisando comprar algo, seja um carro, seja uma casa, seja um lote, enfim, você está com interesse em comprar algo, e você tem uma escuta ativa, aquela pessoa pode comentar de algo, pode fazer um comentário sobre um produto ou um serviço que você está precisando naquele momento, tá? Então, você gerou interesse em você e você vai, através daquele bate-papo, aquela conversa, você vai ter resultado com isso. E aí é o resultado que nós chamamos de resultado positivo, tá certo? Então, olha só, quando você aplica isso na vida, você não joga a conversa fora. Tem lugares que não vale a pena você estar. Tem ambiente que não vale a pena você estar porque só tem conversa fiada. Só tem falação da vida um do outro, são conversas que não agrega a nada. Pode ver que essas pessoas, elas estão aqui, elas se juntam uma a uma, tá? Por quê? Porque é como se chega um momento assim, ó, deixa eu falar agora, eu quero reclamar da minha vida. Então por isso que gera muita reclamação essa conversa passiva, ela não gera resultado. Ela não gera resultado. Então, se você está num ambiente e você faz pergunta para as pessoas, você vai descobrir que tem pessoas ali que elas precisam de um produto seu, de um serviço seu, tá? E como se você estivesse ali guardando carta na manga. Então, isso faz muita diferença no mundo empresarial, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, então você possa estar pensando assim, Aldair, mas isso não soa ser uma pessoa interesseira? Então, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que eu entendi sobre isso que nós acabamos de falar. Intencional. Intencional. Todo relacionamento, todo relacionamento, todo, todo, tá? É de interesse. Todo. Se você é casado ou não, você se casou, por que você se casou? Tá? Houve um interesse aí. Quando uma pessoa não é interessante para você, em algum aspecto, né? Às vezes, talvez, me interessa o aspecto físico, mas não é disso que nós estamos falando, mas é um interesse. Todo relacionamento precisa ser intencional. Por quê? Se assim não for, você só joga a conversa fora e desperdiça o que você tem de mais valor, conforme eu disse, que é o tempo. Tá? Então, todo relacionamento que nós fazemos aqui na Terra é intencional, ou deveria ser intencional. Só que se você não entender isso, você se torna uma pessoa simplesmente interesseiro. Ou seja, só vem a mim e nada a você. Quando eu entendo essa diferença de conversa, escuta ativa e escuta passiva, eu crio algo ou desenvolvo algo em mim, a servidão. Ou seja, se eu quero falar com uma pessoa, se eu quero ter contato com uma pessoa, eu me aproximo dessas pessoas servindo elas. Tá? Porque a vida é uma troca. A vida é uma troca de experiência, é uma troca de energia, é uma troca de conhecimento, é uma troca de experiência em tudo que você faz na vida. Porque se assim não for, você passa uma vida discordando e criticando as pessoas que pensam diferente, ou que veem as coisas diferentes de você. No caso, eu também. Tá?
Então, nosso empreendimento, se você não desenvolve essa habilidade de conexão, de falar com pessoas, de conversar com as pessoas, e principalmente pessoas que nós não conhecemos, que não são do nosso hall de amigo, né? Então, a gente tem uma tendência em não crescer ou demorar um pouco crescer nessa atividade. Gente, eu vou ligar aqui a minha bateria aqui, tá? Que já sinalizou que tá acabando, tá? Deixa eu ver se eu consigo antes que algo aconteça aqui. Vamos lá. Ok, acho que voltou aqui, né? Vamos lá. A bateria aqui, tá? Vamos lá. Tá, então vamos lá. O que a gente estava falando, né? Sobre o que acontece quando a gente não entende sobre isso. A gente vira uma pessoa ou se torna uma pessoa egoísta, tá? Porque você não serve a ninguém, né? Não trabalha a servidão, não sabe servir alguém. Então, se você quer sacar um dinheiro do banco, primeiro você precisa depositar. Uma pessoa que cobra amor de outra pessoa é uma pessoa que não deposita amor. Então, tudo na vida é uma questão de depósito e saque, tá? O relacionamento é a mesma coisa. Se o nosso negócio, nós falamos com pessoas diariamente, então nós precisamos conhecer e entender cada dia mais disso? Sim. Será que isso faz diferença no mundo empresarial? Será que isso faz diferença no teu relacionamento conjugal, né, nos relacionamentos efetivos? Será que faz diferença isso? Sempre que alguém falar algo que você discorde com aquilo, é importante que você faça pergunta para aquelas pessoas. E, na verdade, a gente não tem esse hábito e não tem nem essa instrução, né, de fazer pergunta. Isso é ensinamento judaico. Tá? Então, nós temos uma tendência muito grande em criticar, afirmar e duvidar. Agora, por que razão essa pessoa pensa desse jeito? Por que razão essa pessoa está falando isso? Então, esse tipo de escuta, esse tipo de pergunta, só existe se você tiver uma escuta ativa. Tá? Então, você tem que ter seu ouvido ajustado. Tá? E agora, aqui já estou caminhando para o final, mas eu quero fazer um exemplo, dar um exemplo do que eu acabei de falar. Você imagina um médico, se ele não tiver uma escuta ativa, ele não vai saber nada o que dá para você, ele não vai conseguir fazer diagnóstico nenhum. E muito menos um prognóstico. O diagnóstico tem a ver com o que você fala. O prognóstico tem a ver com da receita que ele vai te dar para você seguir. Você imagina um médico que não escuta as pessoas, que ele tem uma escuta passiva, tá? Você imagina como que é? Ele sempre vai errar. Então ele desenvolveu uma habilidade muito maior de ele ouvir as pessoas. E no nosso empreendimento, eu volto a dizer, a gente precisa escutar as pessoas, porque aí você oferece o que realmente elas estão pedindo. Então, quando você pergunta para uma pessoa, ou quando você está num diálogo com alguém, o que você faz? A pessoa tem que responder isso para você. Eu não faço nada, ou não quero falar sobre isso. É possível que encontre gente com esse nível de ignorância? É possível. Tá? O que você vai fazer? Ela não abriu a porta, ela não girou a maçaneta. Tá? Ela não girou a maçaneta. Então, o que você vai fazer com isso? Nada, não tem o que fazer. Agora, imagine uma pessoa que senta ao médico e ele conversa, fala mais do que o paciente que foi ali. Ele está com a escuta dele, ele é passiva. E é por isso que existe tanto erros, né? Erros de indicação, de medicamentos, erros em diagnóstico, porque a pessoa não escutou, literalmente não escutou. Né? Ele não escutou. Então, eu preciso trabalhar isso em mim? Preciso. E nós temos que fazer isso entre nós temos que fazer perguntas cada dia mais. Né? Fazer perguntas. Questione seu filho para você ver. Quando você não quer que ele faça alguma coisa, ou você não concorda que ele está fazendo, pergunte, faça pergunta para ele. Né? Isso é muito bom, a gente treina isso aí é treinável, né? Porque nós não fomos configurados no modo de perguntar, nós fomos configurados no modo de afirmar. Isso aqui é ensinamento judaico. Tá? Então, se você não consegue fazer isso, você vai ter e tem dificuldade, eu já sei, você tem dificuldade nos relacionamentos. E eu também não fui ensinado isso. A gente aprende isso ao decorrer da vida. Tá? Vocês lembram no início que eu falei que as pessoas compram, né, se fossem falar de venda, as pessoas compram experiência,
As pessoas compram energia, e as pessoas compram o quê? Método. Método. Deixa eu falar aqui. As pessoas compram método. Tá? Já estou finalizando. Vamos entender mais, que eu quero entender isso aqui. Quero trazer para vocês o entendimento. Experiência. Então, informação, nós já falamos que a informação, tá? Ó, informação, ela é disponível, tá? Por isso que alguém fala assim, eu vou pesquisar na internet. Tá, você pode até pesquisar na internet, mas na internet não tem a sua e nem a minha experiência. Então tem informação. Esta informação aqui, antigamente, você tinha que pagar e pagar muito caro para ter ela, né? Então, hoje você pega uma bula de um remédio, por exemplo, e você vai no Google e pergunta lá alguma coisa, pode isso, pode, não pode aquilo. Então a informação, ela está de graça lá, ela está disponível. Isso não tem valor no mundo de hoje, tá? Isso não tem valor. Então quando a pessoa fala assim, eu vou pesquisar, mas a minha experiência não está lá. Então as pessoas não compram informações, ou a informação pouco se tem valor hoje, porque você pode ter uma informação e não saber o que fazer com ela, tá? Agora, o que as pessoas compram? A experiência. Eu vou contar para vocês um exemplo que aconteceu essa semana. Eu levei meu cachorro no veterinário esses dias, é uma moça jovem, né? Profissional, muito capacitada, mas assim, é muito oportuno no que eu quero falar com vocês agora. E eu fiz algumas perguntas relacionadas a uma indicação que ela havia feito, e ela falou assim, a gente aprendeu na faculdade. Eu falei, não, eu não quero saber o que você aprendeu na faculdade, eu quero saber a tua experiência, porque é o que eu compro. Você como profissional, nem tudo que eu aprendi, Odair Correia, aprendi na faculdade de agronomia, serviu para usar lá fora. E nem tudo que eu usei lá fora, eu aprendi na faculdade. Então, é uma experiência de vida, tá? Então, a experiência eu compro. Experiência encurta caminho. Experiência encurta a curva de aprendizado. E é isso que nós compramos. Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui é experiência. E você tem a tua. Você tem a tua se você agir. Se você não agir, você vira um mero espectador desta pessoa e em pouco tempo você não gosta nem de ouvir nem a minha voz mais. Se você não compartilhar, não fazer, colocar em prática esse ensinamento aqui, o que é colocar em prática? Agir e ensinar outras pessoas ao teu conhecimento que você adquiriu. Chega um tempo que você não suporta nem ouvir mais a voz da pessoa que você aprendeu. Por quê? Porque começa a não fazer sentido aquilo, por causa da ação. Eu não tenho ação. Então, toda vez que eu não coloco em ação, né, vai gerar uma repercussão, e essa repercussão, principalmente para mim, vai ser, vou desistir daquilo. Né? Eu não vou conseguir levar aquilo adiante. Então, experiência, ela não está disponível na internet. A tua experiência do uso do teu produto está disponível na internet? A tua experiência do negócio forever está disponível na internet? A tua experiência do casamento que você teve, do casamento que você dá, do relacionamento que você teve, está disponível na internet? Não está. Pois é, isto pessoas compram. Só que para você vender essa experiência, você tem que ter uma coisa chamada energia. O que é energia? Tônus vital. Eu vou dizer de um jeito que talvez você conheça melhor. Entusiasmo. Entusiasmo, em grego, significa etel, significa Deus dentro de você. Significa uma pessoa endeusada. Se você é uma pessoa... Imagina se eu estivesse falando aqui agora, desse treinamento. Pessoal, essa semana eu tive uma experiência, eu fui conversar com uma pessoa e ela falou para mim que ela aprendeu na faculdade. Então, isso ninguém compra. E eu nem consigo ser assim, eu tenho que me esforçar para ser do jeito que eu... lento do que como eu falei. Então, energia é uma coisa que ela brilha, tá? Energia brilha. Então, isso aqui, pessoas se interessam para você. É como se fosse uma... É por isso, é como se... Estou buscando aqui Estou buscando aqui no meu HD a informação, né, na mente, né, uma expressão, pode falar, mas é como se você tivesse uma luz. E de fato é, tá? Isso aqui chama atenção. Chama atenção para você vender a tua experiência. E que método é esse? Olha, o método é o prognóstico, é o que o médico indicou para você fazer. O método é aquilo que nós falamos que de 2 a 5, a 10, a 15, vai depender,
de você, você transforma a sua vida. Então, pessoas compram experiência, compram energia, compram um método. Um método é um caminho, tá? O método é um caminho. Esse tipo de informação, você sempre vai ter que pagar para você ter isso. Se você for na internet, você vai pegar apenas informação. Esse tipo de conhecimento, aliás, você vai ter que pagar, porque ela é individual. Então, sabe quando alguém fala assim para você? Meu microfone caiu aqui, tá? Deixa eu pegar ele. Sabe quando alguém fala assim para você? Eu vou pesquisar na internet. Existe algum trabalho científico para isso? Sim, existe. Eu sou a minha maior experiência. Se você não tiver isso, você sempre vai ter que terceirizar. E quando uma pessoa não tem confiança, nós aprendemos, igual a moça falou assim para mim, eu aprendi na faculdade. Não, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber a tua experiência. Você já sabe que nós temos um produto que ele contém flúor. E muitos profissionais na área odontológica, eles são contra o uso de flúor. E existe um percentual que é a favor. Agora, a pergunta é, de onde vem isso? O que você aprendeu na faculdade? Eles estão falando da experiência de vida deles. É por isso que há contradição entre profissionais. Porque a minha experiência e o resultado faz eu vir aqui compartilhar com vocês isso aqui. Agora, se eu não tenho experiência nisso porque eu não estou colocando isso em ação, eu não vou ter energia para falar sobre isso. E se eu não tenho energia, aliás, se eu não tenho experiência, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, muito menos o método. Então, nós temos um negócio em parceria com o Forever Living. Eu tenho o meu negócio, você tem o teu. A empresa Forever Living, ela faz a gestão do nosso empreendimento, do nosso negócio. E o meu trabalho, o meu negócio e o teu negócio é criar e desenvolver novas parcerias. E essas novas parcerias, ela não é que ela tem a ver, ela é a tua capacidade que você tem de fazer relacionamentos. Agora, a experiência sua, na sua experiência vai existir muitos erros. Aliás, as experiências, elas não vêm do acerto, elas vêm dos erros. Já falamos sobre isso também. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso. Tá, então ensina como não fazer isso. Você já teve experiência, que você fez de um jeito e não deu certo. Significa que eu preciso aprender, aprender e executar de uma outra forma, até que isso seja verdade. Porque enquanto eu e você, nós estivermos vivos aqui, você vai ter desafio, vai ter experiência. E essas experiências têm a ver com as coisas que deram errado na sua vida. Você imagina Thomas Edison falando assim, quantas experiências ele teve? Se ele visse uma pessoa tentando acender uma lâmpada, como ele fez, tentou, milhares de vezes aí, e não deu certo. E teve um dia que deu certo. Quantas experiências ele acumulou? Se ele visse uma pessoa começando do zero, poxa, desse jeito não dá. Eu sei 2.000 formas, até mais, de que não deram certo. Então, essa experiência, ela vale muito. A sua experiência vale muito. A sua experiência dentro desse negócio, ainda que você não conseguiu, ela vale muito. Você tem que compartilhar isso. É por isso que se você se tornar um mero ouvinte, um mero telespectador, chega um tempo que você não suporta mais ouvir. E para finalizar, eu vou fazer você entender isso. Imagine você assistir um filme 10 vezes. Na quinta vez, você não suporta mais assistir aquele mesmo filme. Por quê? Porque você só está como telespectador. Então, se você é uma pessoa que só escuta, só capta informação e não leva isso para ação, daqui a um pouco você não suporta mais o teu mentor, a pessoa que está falando. Essa é a característica, tá? Isso é a característica de uma pessoa que ele não está em ação, não está colocando em ação. E eu já ouvi pessoas falar, eu não suporto ouvir essa pessoa. Nossa, essa pessoa, você não gosta nem de ouvir a voz dessa pessoa. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer comigo, se eu não colocar em ação aquilo que eu estou aprendendo. Paulo Vieira tem um livro aí muito conhecido, O Poder da Ação. Você tem que se apaixonar na tua vida pela ação, pela missão, que é a ação, não pelo resultado. Se você for apaixonado pelo resultado que você quer na sua vida, só por resultado financeiro, sempre vai faltar energia, porque não faz muito sentido. Agora, quando você é apaixonado pela ação e pela missão, o resultado ele vai vir atrás de você. Por isso que é aquela mera fala que ninguém entende. Ninguém pode servir dois senhores. Se você for apaixonado pelo dinheiro, você sempre está cansado.
Agora, se você for apaixonado pela missão, servir, levar boa nova, levar conhecimento, entendimento para as pessoas, o dinheiro ele vem em segundo plano. Não é que você não dependa, você precisa disso. E eu também preciso. Então, quando você entende isso, isso faz uma diferença muito grande. No seu negócio, na sua vida, no seu casamento, nas suas amizades, faz diferença em tudo. Você não está querendo mudar ninguém. Você não tem essa mentalidade. Ok, pessoal? Forte abraço aí, espero que eu pude ter contribuído com você no teu crescimento, no teu desenvolvimento. Assista novamente essa mentoria, vai ficar gravada aqui, que ela tem um fundamento muito grande, principalmente dentro da nossa área de Network Marketing. O poder dos relacionamentos tem a ver com a capacidade a qual você vai se desenvolvendo, né? E à medida que você vai se desenvolvendo, você vai vendo as coisas de forma diferente. Forte abraço, até a próxima. Tchau!